Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem, né? Nesse mais uma semana de quarentena, de isolamento social. Bom, gente, como eu falei na semana passada, certo? Nós começamos a falar sobre o tênis de quadra, né? Esse bimestre nós estamos dando ênfase aos esportes de rede e raquete, certo? E nós tivemos aquela aula prática, né? Por sinal, poucos me retornaram, né, com a atividade prática, tá? Então já deixa aqui o lembrete para vocês me enviarem, ainda pode enviar, tá bom? E nós começamos na semana passada a falar sobre as regras do tênis, né? Ou tênis de quadra, tá? Como vocês viram, né, ou lembram, nós passamos um vídeo, né, um vídeo ilustrativo, né, com algumas imagens, e eu passei a primeira etapa, né, a primeira parte do vídeo semana passada, e hoje eu estou complementando, tá, o mesmo vídeo. Por quê? Porque se a gente fosse passar o mesmo vídeo, né, na mesma aula, né, o vídeo todo, ia ficar muita informação, né? Então, eu decidi parar, né, o vídeo nessa parte aqui da pontuação, tá? Que a gente vai começar hoje, certo? Eu gostaria que vocês estivessem bem atentos nessa parte da pontuação, porque vai ser a questãozinha, né, da atividade de hoje, tá? Com relação à pontuação, certo? Outro detalhe, a pontuação no tênis de quadra, ela é um pouco complicada, né, de se entender. Claro, quando você entende se torna fácil, né? Mas para quem não tem essa experiência, para quem não conhece a modalidade, pode ser um pouco complicado, certo? Então, eu vou tentar explicar aqui da melhor forma, né? Mas mesmo se você ainda tiver dificuldade, volta o vídeo, assiste de novo, né? Ou então pode procurar outras informações, né? No Google, no YouTube, tá? Não tem problema, vocês podem pesquisar à vontade, porque vocês são livres, né? E o quanto mais informações você tiver sobre a modalidade, melhor, tá? Então, aqui nós temos, ó, que o vencedor da partida é o primeiro tenista a vencer 2 sets, se a partida for de 3, né? Melhor de 3. Ou tenista que vencer 3 sets, no caso se a partida for de 5 sets, tá? Então, se a partida for de 3 sets, né? Se ele vencer 2, ele venceu a partida, né? Por quê? Porque o outro atleta só pode vencer um, então ele não vai ultrapassar, né? Assim também como se a partida for de 5 sets, se um atleta vencer 3 sets, ele já venceu, nem precisa ter os outros dois, porque não tem nem como o outro atleta empatar, certo? Aqui no placar, ó, a gente tem, né? O tenista branco venceu o primeiro, 6-4. O tenista azul venceu o segundo. O tenista branco venceu o terceiro set. O tenista azul venceu o quarto set, tá? Aí ficou 2-2, ó. 2 sets a 2. Aí o que é que acontece? Foi para o set de desempate, né? Que é o quinto set, que é o chamado tie break. Né? O tie break é o set de desempate, assim como lá no vôlei também tem esse nome de tie break, tá? No tie break, no set de desempate, o tenista branco levou a melhor, né? Venceu por 6 games a 3, né? Então, nessa partida aqui, o tenista branco venceu. Professor, e o que são esses números? 6-4, 6-2 é a pontuação deles? Bom, aqui começa, né, a nossa, digamos assim, explicação ou complicação com relação à pontuação, tá? No tênis, a gente tem o ponto, tá? O atleta fez o ponto. A gente tem o game. O game é um conjunto de pontos, certo? E a gente tem o set, que o set é um conjunto de games, tá? Então, cada número desse aqui, né, por exemplo, o atleta branco aqui fez 6. Então, o atleta branco venceu 6 games. Isso quer dizer que
cada game é um conjunto de 4 pontos, tá? Então, quando ele faz 4 pontos, ele vence um game. Então, se ele venceu 6, é porque ele venceu 6 vezes esse conjunto de 4 pontos, tá? Então, cada game é um conjunto de 4 pontos. Para que o atleta vença o 7, né, que é essa divisãozinha aqui todinha, para que ele vença o 7, ele tem que vencer 6 games, tá? Ou, se os atletas estiverem empatados, né, pode ir até o 7º game também, que seria o game de desempate. Ó, nesse caso aqui, ó, foi até o 7º, 7-6. Nesse caso aqui também foi até o 7º, 7-5, tá? Então, quando tem o 7º game é porque foi para o desempate, tá? Certo? Aqui mais na frente a gente vai continuar, né, e explicar melhor com relação a essa parte da pontuação, tá? Então, o vencedor do 7 é o primeiro a vencer 6 games, com 2 games de vantagem, tá? Então, existe essa questão dos 2 games de vantagem também, tá? Em caso de empate, ó, em 6-6, né, 6 games a 6, os tenistas disputam o tie-break, que é o set de desempate, tá bom? Então, sempre que tiver empate, tem o tie-break. Aqui, né, mais uma informação sobre o tie-break. Né, ó, nesse caso aqui é um jogo de 3 sets só, né? Aquele outro que a gente viu era de 5 sets, aqui é só de 3. Então, um venceu um set, o outro venceu outro set, então foi para o set de desempate. Quando chegou no set de desempate, deu empate aqui nos games, né? Provavelmente ficou 6-6. E aí foi para o game de desempate, né? Que foi até o 7º, tá? Então aqui é como se a gente tivesse 2 desempates, tá? Teve o desempate do 7, tá? Ó, atenção. Teve o desempate do 7, né? Porque terminou aqui, ó, 1-1, empatado. E dentro desse 7 aqui, eles empataram também em games, né? Provavelmente aqui ficou 6-6. Por isso que ele foi até o 7º game, tá? Então, tem essa diferença também, certo? Diz que é um pouquinho complicado, né? Mas a gente consegue entender se prestar bem atenção. Aqui, ó, a gente tem outro detalhe. Lembra que eu falei que cada game é um conjunto de 4 pontos, né? Mas no tênis, eles não contam assim, 1, 2, 3, 4. Né? Por exemplo, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, né? Ou 4-1, 4-2, enfim. Eles não contam nessa ordem que a gente conhece, né? A tradicional. Eles contam nessa pontuação aqui, ó, 15-0, 30-0, né? 40-0, ou então 40-15, 40-30, tá? Cada número desse aqui representa um ponto, certo? Então, se você já assistiu um jogo de tênis, ou se não assistiu, quando assistir, se você vê lá no placar, por exemplo, 15-0, aí você pode até pensar, vixe, esse cara é muito ruim, tá perdendo de 15-0, né? Mas não, 15-0 é como se o jogo tivesse 1-0 para o outro, tá? Se você vê lá 30-0, é como se o jogo tivesse 2-0 para o outro. Se tiver 30-15, é como se tivesse 2-1, tá? Então, esse conjunto de 4 pontos, como é que funciona? O primeiro ponto é o 15, o segundo ponto é o 30, o terceiro ponto é o 40, e quando o atleta fizer o quarto ponto, aí, ó, ele fecha o game, tá? Não tem uma numeração para o quarto ponto, certo? Na hora que ele faz o quarto ponto, ele já vence aquele game,
certo? Lembra que eu falei que o game é um conjunto de 4 pontos? Então, quando ele faz o quarto ponto, ele já venceu o game. Aí fica 1-0. E aí ele tem que vencer 6 games, né? Lembra? Para poder vencer aquele set, tá? Então, ó, o vencedor do game é o primeiro a vencer 4 pontos, né? Com 2 de vantagem também, certo? O primeiro ponto ganho é anunciado 15, o segundo é anunciado 30, o terceiro é anunciado 40 e o primeiro tenista a chegar a 40, né, que são os 3 pontos, e vencer o ponto seguinte, que é o quarto ponto, aí ele vence o game, tá? Então, quando ele faz esse conjunto de 4 pontos, né, desde que não dê empate também, porque tem que ter os 2 pontos de vantagem, tá? Aí ele vence aquele game, certo? Vamos aqui um pouco mais à frente, tá? Aqui, ó, em caso de empate em 40, né, se tiver 40-40, por exemplo, um atleta fez o ponto, né, aqui, ó, tá 40-40, né? Então, se o atleta branco fizer o ponto, né, um exemplo, ele leva a vantagem, né? Então, é como se ele tivesse que fazer 2 pontos para vencer aquele game. Então, tá empate em 40-40, tá? Cada um tá com 3 pontos, né? Que lembra, ó, 40 referente a 3 pontos, tá? Então, o atleta branco fez um ponto, ele tá com a vantagem para fechar aquele game. Caso ele marque o próximo ponto, né, ele marque os 2 pontos seguidos, aí ele vence o game, tá? Professor, e se ele tiver com a vantagem, o atleta branco, e o atleta azul fizer o ponto? Aí ele perde a vantagem, ó. Volta para iguais. Então não tem ninguém com a vantagem. Por isso que às vezes o jogo de tênis demora muito, tá? Tem jogo que demora 2 horas, 3 horas, tá? Já teve situações quando o jogo, por exemplo, é à noite, do jogo ter que parar e continuar no dia seguinte, tá? Porque demorou muito, certo? Então, o jogo de tênis ele demora, né? Principalmente por conta dessa questão da pontuação e às vezes dos empates que ocorrem, tá? Aqui uma especificação da bolinha, né? Ela é oca por dentro, tá? Ela tem um material de feltro. Aqui a gente tem uma evolução dos tipos de raquete, certo? Aqui a raquete mais tradicional usada atualmente, tá? E aqui ó, a gente vai para a última parte dessa aula, tá bom? Na aula passada, onde a gente falou das linhas da quadra, não sei se você lembra dessa zona aqui da frente que eu falei, que é a zona de saque, tá? Então, quando um atleta saca, ele tem que sacar na diagonal e a bola tem que tocar naquela zona de saque da frente, tá? Então, ó, a atleta azul está bem aqui, ela tem que sacar ó, na diagonal, tocando nessa parte amarela, tá? Então, é a zona de saque, que ela tem que tocar ali. Aqui em cima tem o nome serviço, né? O que é o serviço? Serviço nada mais é do que o saque. Então, por exemplo, se a gente disser que a atleta amarela está com o serviço no jogo, quer dizer que ela é responsável pelo saque, tá bom? Então, sempre que você ouvir dizer que o atleta está com o serviço, é porque ele é o responsável pelo saque, tá? Aqui a gente tem situações de fall, né, que é quando o atleta erra o saque, né, que ele joga a bola fora dessa região amarela. Se ele erra uma vez, ele tem a segunda chance, né? Agora, se ele errar a segunda, aí ele não tem mais chance não, tá? O let, que a gente viu na aula passada, é quando a bola, o atleta sacou e a bola toca na rede. Ela não pode tocar na rede na hora do saque, tá? Durante o jogo ela pode tocar na rede, tá? Mas durante o saque, não, certo?
Essa parte aqui é algumas jogadas, né, que o vídeo vai mostrar, mas a gente não vai ver os tipos de jogada porque nesse momento não interessa a gente, tá? O que eu queria passar para vocês era essa questão da pontuação, certo? Outro detalhe importante é que, deixa eu tentar só voltar um pouquinho aqui para mostrar uma coisa a vocês. Quando o atleta saca, né? A gente viu aqui, por exemplo, um atleta, né, com o serviço, né, que a gente mostrou aqui mais um pouquinho para trás. O atleta estava com o serviço, né, no saque. Em cada game, né, lembra que eu falei do game, né, que é um conjunto de 4 pontos? Em cada game, só um atleta é responsável pelo saque. Né? Então, a gente tem aqui, ó, a atleta azul e a atleta branca. Tá? Digamos que o jogo está começando, é o primeiro game, é o primeiro conjunto de 4 pontos, e o saque é da atleta azul. Né? Tá aqui, ó, ela está pronta para sacar. Né? Então, a atleta azul sacou, elas estão jogando, e a atleta branca faz o ponto. Vai ficar 15-0 para a atleta branca. Mas quem vai sacar mais uma vez é a atleta azul. Professor, mas o ponto não foi da branca? Foi. O ponto foi da branca. Só que nesse game, o saque, o serviço, é da atleta azul, certo? Então, independente de quem fizer o ponto, naquele game, só um atleta saca. Então, digamos aqui, nós estamos no primeiro game. Quem está sacando é a atleta azul. Quando terminar o primeiro game, que for para o segundo game, aí no segundo game, quem vai sacar é a atleta branca. E assim por diante. Em cada game, só um atleta é responsável pelo serviço, que é o saque. Tá? Então, essa é a última informação, né, que eu gostaria de passar para vocês, que em cada game, só um atleta é responsável pelo serviço, pelo saque, tá? Independente de quem faz o ponto, certo? Então, gente, essa aula era isso, né? Qual é a questão que eu quero que vocês anotem no caderno? É só uma questão, tá? Como funciona o sistema de pontuação no tênis de quadra? Eita, professor, agora pegou, né? O que é que eu quero que vocês citem nessa questão? A questão do ponto, do game e do set, tá? Como o atleta faz o ponto, como ele ganha o game, como ele ganha o set, certo? Não precisa citar essa questão do saque, a questão do serviço, não. Eu quero que você me explique como funciona a forma de pontuação no tênis de quadra, tá bom? Então, espero, né, o retorno da atividade de vocês, tá? E até a próxima aula com mais esportes de rede e raquete, tá? Um abraço a todos.